Como prometido, a nossa live está começando aqui no Facebook da A7 Terapias. Ao meu lado aqui, vocês já conhecem a Simone, terapeuta, acupunturista, e que está aqui junto com a gente nessa live para justamente trazer assuntos, debates, informações. E eu já estou me ouvindo aqui. Legal, então a gente sabe que tem o áudio, tá tudo certinho. Deixa eu tirar aqui. Bom, mas se tiver algum probleminha nesse período, o pessoal vai avisando a gente aqui, porque aí a gente vai tentando alterar, corrigir, arrumar o que for preciso, tá? Se abre aqui o tema, enquanto você abre o tema, eu só vou fazer um ajuste ali. Tá bom. E aí você abre o tema aqui para o pessoal. Tá joia. Então, boa tarde, pessoal. Como de costume, toda quarta-feira estamos aqui para trazer alguma pauta, algum tema que seja de interesse comum, que traga alguma informação, agregadora, para que a gente consiga aí construir uma vida melhor, mais harmônica. Então, a pauta de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a empatia, o que é a empatia nos relacionamentos. Então, falando um pouquinho sobre empatia, ela é uma palavra que o significado dela, então, ela transmite um sentimento, é uma emoção em que a gente se coloca no lugar do outro, E o que seria isso? Se colocar no lugar do outro. Porque existe, a empatia, a simpatia, e o que é a diferença entre uma coisa e outra, Pegando o princípio da simpatia, então eu estou falando eu concordo com você, Então não significa que eu me coloquei no seu lugar, eu me simpatizei com a sua causa, eu me simpatizei com algo que você trouxe, alguma problemática, mas não necessariamente eu estou sentindo aquilo que você está sentindo, eu não me coloquei no seu lugar, para de fato me sensibilizar ou sentir aquilo que a pessoa tem. Ao contrário da empatia, que ela vai muito além disso, ela vai mesmo você se colocando no lugar do outro, tentando perceber a dor do outro, o que ele está sentindo naquele momento, para que você possa de alguma forma auxiliar, levar uma palavra, enfim. É um exercício muito importante que eu acho que nos dias de hoje a gente precisa muito desenvolver a empatia, Em todos os sentidos, em todos os relacionamentos, não só os afetivos, as amizades, no dia a dia mesmo, no cotidiano, no envolvimento, na interação que você tem com as pessoas. É muito importante a gente desenvolver isso. É verdade. Se a gente entra... acho que essa palavra, ela não é nova, E a gente está num processo em que ela surge como um norte, uma luz mesmo, A gente quer essa luz para mudar todo o nosso processo, mudar todo o nosso cotidiano, o nosso exercício, de vida mesmo, Olhar para o mundo e viver melhor e viver bem com as pessoas. Só que é um convite, tudo começa na gente, para transformar, então não tem como eu falar, fulano precisa de empatia. Não, a gente está falando aqui, mas eu preciso da minha dose de empatia, a Cida dela, e você também, a sua dose, Quando a gente está trocando aqui, a gente está falando com base naquilo que a gente está vendo, vivenciando. Exatamente. E fazer um processo de autocrítica. Vou deixar para você também... colocar mais aqui para você também. Vou falar um oi aqui, que eu já vi. Mundo. Branca, oi, tudo bem? Tati, tudo bem? Então, assim, quando a gente pensa nesse processo de empatia, ele não é um processo simples. Aliás, a vida não é um processo simples. Não. Mas se a gente não olhar para ela e não olhar para essa situação, as coisas acabam acontecendo e a gente acaba não entendendo, o porquê disso, o porquê daquilo. E aí, a gente trouxe esse tema, que foi uma inspiração da própria Si, ela que levantou esse assunto, porque assim, a gente decidiu falar sobre a vida como um todo e como a gente pode observar esses diferentes cenários e tentar transformar. Isso tem tudo a ver com a espiritualidade, com o processo de cura, de transformação. Então, assim,
são coisas presentes e aplicáveis no nosso dia a dia, né? A gente está muito com essa sede de o que eu faço então, né? Isso, como a gente consegue, né, melhorar o monta um mundo, manual tudo. aí, como que a gente vai, né? Hoje a gente está muito nisso, né? Qual é o manual? A gente nem lê o manual, mas a gente quer saber qual é o passo a passo então para ser feliz, para enfim, para ter mais empatia, Então a gente decidiu justamente trazer esses temas que são coisas do dia a dia. Ó, tem mais gente aqui perguntando. Oi, Letícia, tudo bem? Ela fez uma pergunta. Quando temos empatia, reconhecemos que num relacionamento mesmo não há troca, neste caso devemos nos retirar? Então, Letícia, na verdade, assim, a empatia né, esse exercício de me colocar no lugar do outro, de tentar perceber. É lógico que nunca a gente vai ter total consciência da dor do outro ou do sentimento do outro, porque por trás disso vem toda uma experiência, né? Então, uma pessoa, ela não é só o que ela está vivendo naquele momento, mas sim toda a história que vem antes dela, né? Então, desde a sua infância, adolescência, tudo que ela viveu ao longo de toda a sua vida. Então, tudo isso interfere no comportamento, em como aquela pessoa reage. Então, para falar que a gente vai sentir exatamente a mesma dor do outro, o mesmo sentimento do outro, eu precisaria ter vivido com ele, grudadinha lá, né, tendo as mesmas crenças, os mesmos conhecimentos, as mesmas experiências. Mas, quando você tem um relacionamento, né, entrando um pouquinho, por exemplo, num relacionamento afetivo, é muito importante esse exercício, né, de empatia, porque isso faz com que eu tente entender o outro como ele é, perceber o que está se passando com ele, aí olhar com um olhar mesmo, né, deixa eu me colocar no lugar dele, né, o pouco que eu conheço dessa pessoa, da história de vida dessa pessoa, será que né, justifica algum comportamento? Não que tem alguns comportamentos que nada justifica, né, gente? Vamos só separar para não... Mas, e vale a pena, sim, também olhar o quanto essa troca, ela é equilibrada. Porque num todo, e aí para qualquer relacionamento, seja um relacionamento afetivo, profissional, enfim, uma sociedade, deve existir um equilíbrio. Tudo aquilo que não existe um equilíbrio, ou seja, o dar e receber, ele tende a, em algum momento, se quebrar, se romper, né? Porque acaba gerando meio que uma dívida de um para com o outro, né? Então, acaba se tornando algo inacessível. Então, de repente, uma pessoa se doa demais para outra, enquanto não existe essa troca. E não é que, nossa, esperamos que vou fazer algo para alguém e alguém me retribua isso. Mas é, de fato, ter um equilíbrio nos relacionamentos. Então, isso é muito importante. E uma vez que não tem esse equilíbrio, a tendência em algum momento é romper, mas tudo vai, né, variar ali do convívio, de como as coisas funcionam na mecânica desse relacionamento. E acho que vale acrescentar aqui o que a Cí falou também, que é preciso fazer um balanço muito real da relação, porque às vezes vale a pena. Às vezes você realmente gosta da outra pessoa, a outra pessoa, aí com base na experiência que ela viveu, ela se fecha. Então tem N razões aí que a gente tem que avaliar, né? Então não dá para dizer assim o que funciona, não dá para aplicar um manual. Sim, né? não existe uma regrinha. Faça um teste para você saber se tem empatia no seu relacionamento ou não. Isso, claro, é um estímulo, é uma brincadeira que às vezes muitos sites fazem, uma coisa assim. Mas não dá para você, sem conhecer os dois lados, e aí a gente vai pro lado terapêutico, um monte de profissionais que atuam com isso, né, terapia de casal, essas coisas, que é preciso uma avaliação da situação das duas pessoas. Isso não é um procedimento simples. Então, assim, às vezes a gente muitas vezes está dentro do relacionamento, a gente aponta o dedo pro outro. E isso é o que causa uma grande destruição do sentimento, da parceria. É o que... Né? Porque... É o que todo mundo acaba fazendo, né? Porque você isso, você aquilo. E é muito difícil, porque quando você é um exercício, né? Para de acusar o outro. E aí, quando você faz isso... Na verdade, tem até um meme na internet que fala, eu vou resolver todos os meus problemas, vou descobrir quem tá atrapalhando a minha vida, né? E aí tem eu não lembro, eu não sou de desenho, então eu não lembro daquele cara que fazia espada, assim,
Eu não lembro, mas enfim, é um He-Man? desenho, eu acho que é He-Man, É da isso. minha época, me entreguei. E ele tá assim, eu vou descobrir quem é. E aí, do lado dele, tem uma pessoa com um saquinho na cabeça. Aí quando ele tira, assim, na imagem de baixo, ele tira o saquinho, é ele mesmo. Então, essa brincadeira, né, do meme mostra um pouco de como funciona a vida mesmo, né? A Sim. gente é que às vezes acaba atrapalhando a situação. Então, acho que vale um balanço de você analisar mesmo como que é essa relação, qual é o seu papel nessa relação. Você tem empatia, não tem? E aí é difícil avaliar quando o outro tem ou não. Scooby-Doo. Mas. Ah, é do Scooby-Doo, a Tati sabe de tudo. Também. Não Ai, é que o ótimo, He-Man. não Ah, era o He-Man. não é o He-Man. Ah, bom, eu Não, não não era. entendo nada, mas enfim. Disso aí, só pra gente ter uma noção, né? Fazer essa brincadeirinha, né? Então o problema é a Sim. gente. Acho que foi a Tati mesmo que compartilhou isso aí. Então, assim, é isso na vida real, né? No É dia a difícil dia, avaliar, né? sim, porque na verdade nada é uma receita de bolo, nada também é definitivo e também não existe o certo e o errado, né? Quando eu tô falando de um relacionamento, por mais que se pregue, né, o certo é ele te levar flores, sei lá, algo nesse sentido, não existe essa regra. Existe aquilo que cabe para a pessoa, existe aquilo que a pessoa se sente bem, que para ela faz sentido. Então, isso é o mais importante, né? Perceber assim, faz sentido, eu estou com essa pessoa me traz, né, bons sentimentos, apesar, né, de alguns momentos, de repente, ter os atritos, que é comum, acho que não existe um relacionamento que não tenha, né, os seus atritos, mas o que é importante é justamente fazer esse balanço que o Alexandre está comentando. Então, assim, o quanto, né, desse relacionamento é bom para mim, o quanto isso me faz bem. Eu estou mais feliz ou mais triste? E isso é um parâmetro que, na verdade, né, ninguém vai conseguir responder a não ser nós mesmos quando a gente para fazer essa análise, para pensar, né, sobre como isso está no meu dia a dia, na minha vida. E, lógico, também, né, o quanto eu estou sendo empático com o outro. Então, de repente, eu estou querendo, né, estou cobrando da pessoa uma atitude, mas que, na verdade, desde sempre ela nunca teve. Né? Assim, não é da natureza daquela pessoa, às vezes é uma própria expectativa que eu desenvolvi ao longo da minha vida, ao longo de convivências com coisas, situações ou conceitos que eu também me transformei. Então isso é legal, assim, parar em algum momento para fazer essa reflexão e olhar e falar assim, tá, então sempre foi assim? Será que eu também não mudei e de repente agora eu estou pedindo que o outro me corresponda em algo, mas que na verdade ele nunca me correspondeu e agora eu que mudei, me transformei e estou sentindo essa necessidade. Então esse balanço é muito importante. E assim, ó, aproveita que você está aí assistindo a gente, ou mesmo que depois, deixe seu comentário, a sua experiência, às vezes você consegue, às vezes você já faz esse exercício e pode ajudar outras pessoas comentando, Exatamente. ou você também reconhece que precisa fazer, assim como nós vamos trazendo esses temas que estão no nosso dia a dia. Eu reconheço, eu tenho certeza que é assim também, a gente reconhece que a gente precisa melhorar cada vez mais, né? Sim. Achar que já estamos no ponto é um engano tremendo, Medo né? e engano. Na verdade, assim, isso é até bem colocado, né, Xande? Não somos donos da verdade. Aqui, assim, a gente, né, partilha da mesma opinião, então, assim, estamos em constante evolução, somos aprendizes da vida, né? E aqui, na verdade, é uma experiência que a gente tem, olhando para o que a gente já trabalha hoje. Então, como terapeutas, a empatia é muito importante, né? Você saber ouvir o outro, você tentar compreender por que a pessoa reage daquela forma, o que tem por trás ali, né? Toda a sua história, que leva a pessoa a ser daquele jeito. E aí, é aquilo que eu comentei, não existe certo ou errado, né? Então, assim como também nós não somos os donos da verdade, a gente não tem esse poder, né, de falar, olha, isso aqui é o certo, segue esse caminho ou não. É uma troca, é uma construção. Então a gente está aqui mesmo num bate-papo com vocês e aí é legal, deixa seu comentário, deixa sua opinião sobre o assunto. De repente algum profissional de psicologia, né, que possa estar assistindo, entre em contato também, deixa seu comentário, porque eu acho que tudo isso vai enriquecendo, né? E o nosso objetivo principal é justamente compartilhar, trazer algum conteúdo que a gente possa no dia a dia ter uma vida melhor, né? Ter uma consciência melhor do todo. Si, já tem gente aqui, vamos lá com você. Oi, Clarinda, linda. Beijo. Rodrigo, tudo bem?
A Letícia, obrigada, né? A Letícia que mandou pra gente a dúvida. Branca. A Sandra, minha amiga linda. Que legal, muito bom. Tá aí curtindo a gente aqui ao vivo. Vou aproveitar aqui que a Cis já falou isso aí, e é verdade, a gente compartilha aqui, a gente parte do princípio de que... Ó, já tem outro comentário aqui, ó. Oi, Amelinha, beijo, linda. Minha mamãe. Então, assim, só para complementar, compartilhar a experiência mesmo, né? E a gente foge dessa coisa do dono da verdade, sim, porque com certeza. Cada um é cada um e cada um tem a sua experiência, a gente está aqui para trocar informação, conhecimento e dica. Já vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu peguei até quando a gente fez essa pesquisa, que um dos pontos mais importantes da empatia é transformar as diferenças em união, né? E um exemplo bobo do nosso dia a dia, mas que está ali, que a gente pode observar, por exemplo, assim, quem trabalha numa empresa, né? A gente fala muito em liderança, né? E liderança não é um cargo, liderança é uma atitude que uma pessoa que tem um cargo de gestão, que tem uma equipe, precisa ter. Precisa porque senão a equipe não desenvolve, e isso não é da boca para fora, e não adianta só aprender técnica, é preciso ter aquele sentimento dentro de você, né? E aí, essa coisa de transformar um problema em uma solução é algo difícil, é uma tarefa que a gente tem que, aos poucos a gente vai exercitando, depois aquilo se torna comum. E aí a gente pode pegar N exemplos de a Mari aqui falando com a gente. Oi, Mari. Mari Leone, tudo bem? Então, assim, ela veio falar das roupas pretas. Já te respondi, hein? Falei, pode trocar essas roupas pretas aí, porque o preto é bom de vez em quando, mas não sempre, né? Vamos trocar energia. Isso aí. Mas, enfim, voltando para a história aqui da empatia, a gente procurar, quando o outro chegar com um problema, eu falo assim, o que eu posso fazer? Dentro daquilo que você pode fazer, se você está dentro de uma empresa, você tem uma função de resolver o problema, né? O gerente, o que ele faz? Ele gerencia, então ele tem a função ali de resolver o problema e não criar mais. Então, assim, se a gente pegar no dia a dia, em casa mesmo, né? Falar, o que eu posso fazer para solucionar, você pensar uma logística das coisas, né? Sim. Isso é empatia, você saber que existem outros envolvidos ali com você, e que você precisa, de alguma maneira, pensar no outro, não só em si. Sim. Né? Agora, até recordando a palestra do Karnal, que ele fala, né, você ter uma atitude de empatia com o outro, até ética, por exemplo, você está caminhando numa empresa e você ter o mesmo comportamento, né, desde um faxineiro até um diretor da empresa. Então, assim, não é o cargo, né, o nível social, etc., que vai definir o seu comportamento perante o outro, né? Então, é você olhar para a pessoa, você olhar no olho dela, você falar um bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada, por favor. Enfim, isso, né, são coisas que, assim, você fala assim, parece óbvio. É o comportamento que todo mundo deveria ter. Mas, se de repente, você vai olhar no dia a dia, né, nas empresas, não tem, né? Às vezes não acontece isso. E, lógico, assim, existe toda uma cobrança, mas eu acho que isso não pode ser soberano a esses pequenos gestos que fazem toda a diferença. Já imaginou? Alguém tá triste, sei lá, tá num dia que né, de repente aconteceu algo que não foi muito legal e você olha para ele e dá um sorriso. Olha que atitude, né? Assim, às vezes um sorriso, um abraço que você dá numa pessoa faz tanta diferença para ela e às vezes para você, às vezes você fala, nossa, foi tão pouco, mas isso é tão importante, né? Isso demonstra mesmo esse sentimento, né, essa atitude de empatia com o próximo. Então isso é muito legal, é muito importante. Ó, a Larissa aqui acompanhando a gente também. Legal, Lari, linda. E tem a Sandra aqui que já comentou também, ó. Isso, perfeito, Sam, exatamente mesmo. Líder, né, não é só resolver problemas, mas não criar mais, né, então... Isso é importante, né? Isso, falando agora aqui até em relacionamento, né? Quando a gente postou o tema, até perguntei para você, eu falei assim, mas a gente está falando só de relacionamento a dois? Ela falou, não, é de um geral. Geral. E a empatia, ela tem
essa característica de você aplicá-la em todos os relacionamentos. Em tudo. Às vezes, acho que vale a gente pensar assim, o que é importante diante daquela situação? É a pessoa? É o relacionamento? Ou é só aquilo que você está sentindo? Tarefa difícil. Sim. Tá? Quando a gente chama alguém para falar assim, vamos ter mais consciência, significa o quê? Trazer a situação para si, olhar, não para si, mas também para si, não para si, né? Para si, trazer essa situação para uma reflexão e aí você observar os diferentes pontos. O que você está sentindo, o que o outro pode estar sentindo, se você não quiser naquele instante perguntar ou questionar para não causar mais confusão, né? Se for uma situação em que há um mal-estar, né? Você pensar qual é o resultado daquilo tudo que está acontecendo, né? Qual pode ser o resultado, o que já resultou, e você analisar, vale a pena o quê? Vale a pena eu tentar conversar e respirar fundo e falar, ou realmente já não vale mais a pena e chega, enfim, você precisa avaliar e criar fazer esse exercício. E assim, não tem segredo, se você não começar a fazer esse exercício, nunca você vai falar assim, agora eu sei fazer. Né? E eu acho que uma dica que é importante, é legal, e eu acho que tem um bom resultado, é você saber escutar. Porque às vezes a pessoa não quer que você fale nada para ela, dependendo da situação, na verdade, nada do que você vai falar, de repente, vai resolver a situação daquela pessoa. Mas só o fato de você estar lá do ladinho e falar, eu tô aqui, pode falar comigo, né? E escuta a pessoa, você não precisa... de repente dar grandes conselhos, grandes orientações, mas só o fato de você estar ali escutando abertamente, de coração aberto, né? Porque também tem aquela situação, né? Estou te escutando, fala o seu problema e você está aqui, ó, ou no celular. Deixa eu mandar uma mensagem. Então, assim, Dê isso. a importância, né, para a relação. Exatamente, se ela importa, para ali o seu tempo mesmo e presta atenção. Dedica o seu tempo. Então, assim, se eu parei aqui para conversar com uma pessoa ou para tentar ajudar uma pessoa que está precisando, né, de um apoio, então eu estou ali com ela. Então o celular, né, a menos que você tenha um problema muito grave assim em família que você tenha que monitorar, mas ali não tem que ser o foco principal da conversa. Então você estar de fato ali dedicando o seu tempo, sua atenção e a sua escuta para aquela pessoa. Não necessariamente às vezes você precisa aconselhá-la. Às vezes até o fato de você estar falando do seu problema para uma pessoa já serve de insight para que você entenda o processo que você está passando. Então isso é muito importante. E eu vou acrescentar aqui o que você está falando, que assim, na internet a gente sempre acha de tudo, né? Tem um manualzinho mesmo. E aí assim, tem alguns pontos que fazem sentido, né? Primeiro, você ter contato com as suas próprias emoções. Quem não trabalha as próprias emoções ou não percebe, né? Quando eu digo perceber, não é que todo mundo sente. Mas alguns não prestam atenção no que estão sentindo e só reagem àquilo, né? Então, assim, prestar atenção na emoção é muito importante, é fundamental. Por quê? Porque é dela que você vai se perguntar. Aí vem o exercício da consciência. Por que eu estou reagindo assim? Qual é a questão? E aí, assim, se você quer ir mais a fundo, aí você acaba buscando no seu inconsciente. Aí tem Me fala um pouquinho do que você pensa sobre o poder, né? A questão de a pessoa que tem empatia pelo outro, isso é um poder que ela tem? É isso? Eu não sei se é exatamente essa a pergunta que você fez. Mas assim, aí, na minha opinião, né? Na verdade, eu acho que não tem muito a ver com o poder, mas em sim com uma capacidade da pessoa de se transportar, se colocar no lugar do outro. Não sei se eu daria o nome de poder. De fato, né? Você ter esse exercício, e aí eu acho que assim, todos são capazes, né, e basta a gente mesmo, né, ter, não digo se esforçar, mas ter mesmo esse olhar, essa ótica de o que eu posso, né, fazer pelo outro, como eu posso apoiá-lo, então mesmo que seja só com uma escuta, isso é muito importante, né, um abraço, um sorriso, um bom dia que você fala. Então, são esses pequenos gestos que é o que a gente até, né, tem como um propósito trazer aqui, que assim, não perca a oportunidade de dar um sorriso, um sorriso sincero para uma pessoa, um abraço, né, as atitudes mínimas que a gente entende que assim, isso é óbvio, todos deveriam ter, mas vamos não esquecer delas, né? Vamos mantê-las sempre ativas, sempre
no nosso cotidiano, porque também é uma onda, né? É um movimento em onda. Então, se nós nos policiarmos para, apesar de todas as correrias do dia a dia, nos mantermos assim, né? Termos esse tipo de atitude, a gente começa a criar essa onda em que outras pessoas também vão olhar e vão começar a ter esse tipo de atitude. Então, isso é muito, muito legal. É verdade. Enquanto abre aqui pra gente, quem tá curtindo aqui, pra gente comentar... Cadê? Vamos lá. Só pra gente acrescentar aqui. Cadê? Bom, a Ive também Oi, curtindo Ive, aqui. que linda. Que mais? Bom, só para continuar aqui, você falou de escutar, né? O outro é uma coisa interessante. Aí a gente pode ir para a prática mesmo, né? O que é a empatia? Na prática ali, a gente já deu alguns exemplos, mas aí eu vou um pouquinho mais adiante aqui, que eu não sei se enquadra necessariamente em empatia, mas acho que em respeito, em troca ali com o outro. Sim. Exemplos do dia a dia, né? Farol vermelho, faixa de pedestre, faixa viva, parar, prestar atenção. O outro às vezes para você sair, presta atenção que o outro parou para você sair, dá uma retribui, um oi, obrigado. Esses pequenos gestos vão alimentando coisas diferentes no nosso dia a dia. E isso são coisas na prática, né? Um obrigado, por favor, dá licença. Ou às vezes, mesmo que a pessoa nem responda, se é você cedendo, mesmo que a pessoa não responda, não fique chateado. Às vezes realmente esqueceu, tá preocupado, enfim. Mas exercitar isso é uma coisa bacana. Às vezes você tá andando na rua, você vê que o outro tá com pressa, deixa passar, você vai fazer o quê? Você vai ficar ali, eu vou ficar aqui na frente para atrapalhar a vida da pessoa, mesmo que seja na calçada ou no trânsito. Enfim, a gente pensar que existem outras pessoas, que outras pessoas também querem chegar primeiro igual você, outras pessoas também querem ganhar dinheiro como você quer ganhar, outras pessoas querem viver bem como você quer ganhar. Eu acho que o momento geral assim que a gente vive traz uma reflexão de que assim, todos queremos as mesmas coisas, mas a gente precisa pensar em como todos podemos viver isso de uma forma mais consciente. E não assim, eu posso, só eu tenho direito. Não, o outro também tem, né? Vou dar um exemplo muito bobo aqui, eu não sei se eu falei isso já, eu comentei isso com outras pessoas. Existe, se eu falei, você já me corrige. Tá bom. Eu falei da judicialização da saúde? Não. Pois tem uma amiga minha que está fazendo um TCC e aí eu vi ela trabalhando ali, né, sobre aquele tema, ela veio comentar comigo e ela falou assim, o número de pessoas que estão buscando pela justiça algum tratamento, algum medicamento dentro do SUS é muito grande. E aí existem N razões para o SUS às vezes não ceder, né, ou seja, às vezes como existe toda uma hierarquia quando você recebe investimento de saúde, às vezes o município não passa para aquela unidade de saúde, enfim, tem N coisas nessa história. Mas o que acontece? Às vezes, realmente a pessoa tem direito, às vezes ela não tem direito e vai todo mundo buscar na justiça. O que o juiz faz? Ele autoriza. O que está acontecendo? A quantidade de investimento na saúde por ação judicial está crescendo muito. O que acontece? Os governos, tanto o governo federal quanto o estadual, tiram esse dinheiro da saúde, da educação, da segurança e coloca para atender a saúde. Agora eu faço uma reflexão. 10 pessoas que entram com uma ação, que às vezes é necessário, a gente sabe que às vezes acontece, aí é empatia, né? Pensar que existem casos e casos. Mas você imagina um rompimento no próprio sistema, onde você privilegia, você tem 500 milhões e você consegue privilegiar 10. E aí você podia pegar esses 500 milhões e investir numa rede muito melhor, ampliar, capacitar as pessoas. Então, acho que a gente vive esse momento de choque, de conflito. Todo mundo quer ficar bem, quer viver, mas eu falei demais. Mas é só pra gente entender como isso... a gente tá num momento de colapso mesmo. A gente precisa entender que estamos vivendo em grupo. Sim, e a gente precisa pensar no num coletivo, contexto, né? Isso é muito importante. E aí, quando cabe eu recorrer ou não, né? E aí, só uma particularidade, que tem muita gente que às vezes vai pedir remédio que custa, sei lá, R$1, R$1,50 na farmácia. E às vezes... Mas o problema não é pedir, não é buscar, mas o problema é, de repente, você tem condições financeiras para bancar essa medicação e você vai pegar uma medicação, de repente, que uma pessoa que não tem condição financeira para isso precisa. Então, é realmente pôr a mão na consciência, né? E olhar e falar assim, sabe
será que eu preciso mesmo, né? Então... Exatamente. E aí, eu só vou acrescentar só mais uma falaram coisinha. Muito, tem uma... Olha, a Diva entrou. Oi, Diva. Oi. O Emílio mandou uma pergunta aqui. Peraí que nós vamos responder essa pergunta, tá? E aí tem o Wellington também. Oi. Peraí, antes de fazer só a pergunta do Emílio aqui, só acrescentar uma coisa. E nesses levantamentos que fizeram, vocês podem pesquisar aí na internet o que eu tô falando, vocês vão encontrar e são dados oficiais. 70% da judicialização aqui no estado de São Paulo são pessoas com alta renda. Então, é de se pensar. Sim, isso né? é bem triste. 70%, não lembro o número exato de casos, mas é coisa de 5, 6 mil ações judiciais pedindo tratamento na justiça, mas são pessoas com uma renda alta, não são pessoas... Porque eles fazem uma justificativa que a pessoa sabe que ela pode buscar um advogado e paga. Enfim, o próprio Supremo está estudando isso, mas é só um exemplo de um colapso total, assim, né? Que a gente tem que pensar que existe o outro e não dá pra gente... aí cabe muito a empatia. E assim, poxa, se eu tenho condições... Né? Se eu posso gastar na balada, eu posso gastar no meu remédio. Sim. Ou no meu tratamento, né? Então, assim, é de você pensar. Vai, passa a bola Vamos lá, pra você. pergunta do Emílio. O que ele falou aqui, ó? O difícil dos relacionamentos de qualquer natureza, a meu ver, são os encontros de crenças e valores de duas pessoas com visões do mundo completamente diferentes. E o mais complexo, pensando em empatia, é que com histórias de vida e experiências completamente distintas, às vezes é muito difícil conseguir ver o mundo como o outro vê. Como vocês veem isso? Emílio, meu amor. Eu não vou responder, deixa tudo pra ela agora. Ele é o meu amorzinho, gente. Então, lindo. O que acontece? A gente nunca vai conseguir estar 100% na pele do outro, né? Então, você ter empatia com o outro é você tentar se colocar no lugar do outro, é você tentar... conhecer um pouquinho da história do outro. Então, isso é uma atitude em que eu vou demonstrar interesse pela história do outro, né, pela experiência de vida do outro, para tentar compreender o modo de pensar dele, a forma como ele funciona. De fato, estar na pele dele eu não vou conseguir jamais, né? Mas sim, você tentar compreender um pouquinho o mundo do outro e tentar se colocar no lugar dele, ou mesmo imaginar como ele se comporta, né, diante de qualquer situação que possa estar vivendo, aí conhecendo da história e tentando compreender isso, é um exercício assim que é muito importante, que faz muito bem aos casais, né? E é essa a balança que a gente até falou há pouco tempo atrás, aqui, alguns minutinhos atrás com a Letícia, que é justamente assim, vou avaliar, né, aquilo que eu consigo compreender, aquela atitude de tem horas que eu vou ceder, tem horas que eu vou, né, tentar insistir um pouquinho mais naquele ponto de vista, mas é de fato você tentar se colocar no lugar do outro, tentar sentir o que o outro está sentindo. Então, conhecendo a pessoa, você muitas vezes não vai agir da forma como você agiria pela história de vida que você tem, mas sim imaginando assim, pela história de vida do outro, como ele se comportaria com isso. Então, pela história de vida, sei lá, da minha mãe, do meu tio, da minha mulher, né? Como ela se sente se eu fizer tal coisa? É isso que é, né, esse exercício de empatia. Então, como eu me comporto perante o outro, olhando para o outro como história, como experiência de vida, embora não tenha vivido todos os passos que ele viveu. Mas é um exercício, e isso eu acho que é um exercício de amor. Amor universal, né? Porque você está tentando se esforçar para estar ali no lugar do outro, se colocando na posição dele para entender lá, né, todos os sentimentos, as razões pelas quais ele está vivendo, né? Tá aí, é isso aí, falou bonito. A Lívia também acompanhando a gente. Oi. A Cristiane deu um tchauzinho aqui pra linda. gente. Mãe do Fernandinho, lindo. A gente falou... aproveitando, agora eu vou fazer... Tem que vender o meu peixe. Claro. Com todo respeito. A gente fez uma matéria para TV Grande ABC, no programa Sem Limites, do Marcos Savoy. Foi ao ar já a matéria agora na segunda-feira, mas a gente vai disponibilizar aqui, a gente fala de acupuntura para criança. Que é uma coisa bem interessante, porque as pessoas têm medo, falam, acupuntura, agulha, criança, nada a ver, mas é só um mito.
E não é só um mito, porque assim, tem criança que encara, a gente tem o caso do Enzo aqui, Sim, né, que passa o por Enzo, tratamento. lindo. E não necessariamente precisa de agulha, tá? Então a acupuntura ela é um tratamento bem amplo e que as pessoas podem procurar mesmo para criança, para bebezinho. A Simone explica isso lá na entrevista, né? Isso. E a gente vai postar aqui na página da Sete essa reportagem, né, Cis? Isso, vamos. Nós estamos também com um canal no YouTube, né? A gente vai depois fazer uma postagem convidando você para se inscrever no canal. E a gente vai promovendo alguns conteúdos, colocando lá também. As lives vocês podem rever aqui no Facebook também. Isso. E lá no YouTube também a gente está colocando as lives lá. Sandra entrou aqui agora. Oi, Sandra. Sandra que tem Muito uma história legal. bem legal também. Enfim, a gente já está no nosso tempo limite aqui que a gente estabeleceu. É verdade, porque nós nos comprometemos a ter uma disciplina, né, de pelo menos 30 minutinhos de live, um pouquinho mais, justamente para não ficar, de repente, cansativo. Mas, embora a gente saia do ar, continue mandando seus comentários, dúvidas, opiniões, vamos enriquecer, né, as nossas lives. Eu acho que é conteúdo que é importante para a população no geral, então vamos contribuindo aí, mande suas mensagens que nós vamos respondendo e vamos continuar trocando aí informações, conhecimentos e experiências, né? É verdade. E aí, assim, marca a família, amigo, pessoas que vocês acham ou acreditam que tem a ver com o assunto, que estão às vezes buscando inspiração. É sempre bom quando a gente está... eu preciso de uma resposta, Deus. Aí vai um amigo lá e te marca ou manda alguma mensagem, você fala, putz, é isso mesmo, né, que eu queria. Então, assim, às vezes faz isso, né? Às vezes tem alguém na tua cabeça ali e fala, olha, de repente é um assunto que rende pro outro, né? Que assim, pode contribuir, servir de inspiração. E aí, assim, a gente tá aqui, deixar comentário, manda, às vezes não quer contar a sua história publicamente, pode mandar ali pelo inbox. A gente pelo tá vendo WhatsApp, pelo né? WhatsApp também. Assim, a gente tem o WhatsApp da Sete, a gente vai fazer uma outra postagem com o WhatsApp da Sete aí pra vocês. Na semana que vem, o WhatsApp vai estar aqui, ó. E também vai ser uma forma de quem quiser comentar, compartilhar, deixar comentário, porque aí a Cis já vai abrir o WhatsApp aqui e a gente a gente já vai interagindo. Também pode participar pelo WhatsApp, tá? Exatamente. Então, na próxima semana a gente coloca aqui na tela. E aí, você vai assistindo a gente. Não quer comentar pelo Face? Comenta ali pelo WhatsApp, né? A gente não fala o seu nome, se assim for melhor. E aí a gente traz esse comentário, essa reflexão também, tá bom? Acho que é isso, missão cumprida. Só vou fazer aqui uma pequena provocação para si, uma coisa boa. Próximo tema, olha, minha sugestão é esse aqui, que tá aí, que aliás, a gente fez sentou e conversou, né? Isso. Aí cada um fez uma listinha do que achava interessante falar. E aqui na listinha da Cia eu destaquei uma coisa que eu acho super interessante, mas aí você que define aqui, que a gente já convida você para semana que vem, né? Podemos. Então você que sabe, vai esse tema mesmo? Podemos, eu acho que ele é muito importante, faz parte do autoconhecimento. Então já que estamos falando de empatia, para a semana que vem, ó, a Sandra já falando parabéns. Obrigada. Beijo. Então para a semana que vem a gente vai falar sobre aceitar o seu lado sombra, não é do outro, é o nosso. Né? Então, você com o seu lado sombra, o meu com o meu, assim com o dela. Cada um com o seu lado sombra, mas em harmonia com ele, né? Não é pra viver o lado sombra, é pra entender só. A Diva mandando parabéns. Ai, obrigada, Diva, beijo. Então, semana que vem a gente fala sobre o lado sombra. Isso. Como será que a gente identifica isso? O que a gente faz com esse lado, né? Será que a gente... Como que a gente lida com o lado sombra, né? Porque todos temos. Né, a luz e a sombra. Então, como que a gente... São os opostos. Ai, a Sandra adorou. Legal, Tati. Bom, então tá aprovado. Então, legal que a gente segue por ele. Já reserva aí na quarta-feira que vem, a partir das 5h30. A gente vai fazer outros testes também, mas a gente vai comunicando vocês. Pra gente saber aí o que é melhor pra vocês em relação ao horário, dias. Depois, se alguém quiser deixar alguma sugestão, super aberto aí, deixe nos comentários. Ou manda inbox também, enfim, o que for melhor. O importante é interagir e deixar a sua sugestão. Isso. É isso, né, Si? Isso, eu acho que ok, né? E aí, lógico, se tiverem mais dúvidas, comentários, postem, né? Mandem, né, todas as informações, comentários, sugestões que vocês entendem que é bacana, pra gente também sempre estar se melhorando.
O que mais? Maurílio. Ai, oi, isso tudo aí. bem? Legal. Só para assim, gente, se a gente esquecer de alguém, é porque às vezes demora aqui para atualizar. E como a gente está ao vivo, aí a gente fala, olha, enfim, Isso, aí fica muita coisa na nossa cabeça. Mas não é por mal. Se a gente não falou, a gente fala, deixa o comentário aí que na semana que vem a gente. Sim, com certeza. A gente lembraremos cita. de todos. Então, missão cumprida até quarta-feira que vem. Quarta-feira Ao que vivo vem, aqui. 5h30, então o tema, né, o nosso lado sombra. E só fechando assim, quero agradecer de novo pela participação, pelo carinho de todos. É uma iniciativa que nós montamos aqui justamente para levar informação, conhecimento, experiência. Não somos donos da verdade, mas a gente quer tocar, né, assim, um pouco de pessoas que a gente conseguir tocar com alguma mensagem positiva, algum insight, né? Então, que já estaremos cumprindo com o nosso propósito. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigada de coração. E próxima quarta-feira espero vocês. Então, até lá, até quarta-feira que vem. E é isso, missão cumprida. A gente espera vocês ao vivo. E não deixe de já participar, já mandar uma perguntinha também. Enfim, se já quiser começar a mandar suas dúvidas sobre o lado sombra, manda que a gente já na próxima quarta traz tudo, né? Então, tchau, gente. Beijos. Tchau, tchau.